Olá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com o professor Gilvan Duarte sobre os fundamentos da administração, liderança e comunicação. Espero que vocês estão entendendo este assunto. Estou amando a participação. Então, não sai daí, vamos participar mais, vamos participar. Meus amados alunos, vamos focar, meu querido diretor, para mais um assunto de liderança e comunicação. Vamos que vamos, meus amados. Então, pegando aí o conceito geral de liderança, liderança é a capacidade de influenciar um conjunto de pessoas para alcançar metas e objetivos. Liderança diz respeito ao gerenciamento da mudança. Líderes estabelecem direções por meio de desenvolvimento de uma visão futura, depois de engajar pessoas, comunicando-lhe uma visão, inspirando-as a superar os obstáculos. Segundo Hobbes, comportamento organizacional, liderança é isso. Liderança é o quê? Tem que alcançar metas com o time fazendo certo. Liderar e bater metas consistentemente com o time e fazendo certo. Alcançar metas com o time fazendo certo. Liderança é alcançar metas com o time fazendo certo, ou com um grupo, ou com a equipe, pensando fora da caixa. Lembra? Alcançar metas com time e fazendo certo. Para desenvolver um conteúdo de liderança, é preciso definir a agenda. O que é alcançar metas, professor Gilvan Duarte? Alcançar metas é atribuir metas baseadas em lacunas, promover o domínio de método pela equipe, promover domínio do método pela equipe, promover a aquisição de conhecimento técnico, recrutar, treinar, inspirar, fazer coach, promover meritocracia, tirar as pessoas da zona de conforto para que elas se desenvolvam. Vocês sabiam que quando a gente está na zona de conforto, a gente não consegue desenvolver? Quando a gente apanha da vida, a gente, eita, a vida dá cada pancada. Na maioria dos casos, a gente não se desenvolve. Tanto de pancada que o meu diretor já levou da vida. Já levou muita pancada, diretor, da vida? Não? Tudo foi tranquilo? Rapaz. Gente, eu tô falando isso assim porque é a primeira pessoa no mundo que me falou isso, que nunca levei pancada. Pancada é tipo assim, eu já andei quase 4, 5, 6 quilômetros para chegar na universidade. Eu já fiz isso. Para economizar vale para poder merendar. É mais ou menos essa ideia. Não? Caraca. Okay. Bora trocar de vida. Então, meus amados alunos. Eu estou impressionado, né? É porque a maioria, né? Vamos botar assim, vou corrigir assim. Então, a maioria das pessoas, certo? A maioria. Então, existem exceções. Então, nada, presta atenção, nada é absoluto. Né? Estou aprendendo isso, nada é absoluto, tem suas exceções. Então, não existe uma receita de bolo pronta para o sucesso. Então, muitas pessoas precisam sair da zona de conforto para se desenvolver. Fazer avaliação de desempenho honesta e construtiva. Certo? Tem que ser honesto, tem que falar a verdade. Demitir quando preciso. A parte mais difícil. Quando eu já fui coordenador, meu diretor, eu tive que demitir uma funcionária. Eu quase não tive coragem. Eu só fiz mesmo porque minha cabeça ia rolar se eu não fizesse. Porque era se fazia necessário. Mas quando a pessoa começou a chorar, eu quase choro junto. Porque é muito complicado. Certo? Muito complicado. Mas é um mal necessário, pode-se dizer assim. Ter um sistema de incentivos alinhado com metas.
Tem chefe, líderes, pode-se dizer assim, que dá metas impossíveis de ser alcançado. Aí você nunca vai motivar, vai trazer entusiasmo nesse espírito de liderança. Outro, fazer o certo, professor. Promover cultura única, cultura de alto empenho, desempenho, cultura de fatos e dados. Trabalhar com algo concreto, abstrato, não. Trabalhar com algo concreto, não abstrato. Certo? Tem metas palpáveis, não metas, né, que não sejam palpáveis. Então nós temos a cultura de honestidade intelectual, uma cultura de enfrentamento dos fatos, alinhamento de valores da empresa, ver realmente aquela pessoa como Isnava, veste a camisa da empresa, certo? Então, meus queridos, tem essas questões. Professor, então qual a diferença entre gestor e líder? O senhor falou muito em gestão, liderança. Será que é a mesma coisa? Líder e chefe é a mesma coisa? Qual a diferença entre chefes... Chefe não, desculpa. Entre gestor e líder. Gente, colocar aqui a diferença para vocês. Líderes lideram pessoas. Gestores gerem trabalho. Enquanto o líder motiva, influencia e abre espaço para colaboração e ideias de todo o seu time, o gestor apenas controla e administra os indivíduos da corporação em processo realizado. A gestão pode ser estudada e aprendida, enquanto a liderança envolve habilidades que são compreendidas e desenvolvidas com o tempo. Ah, professor, quer dizer que para mim ser líder, para mim ser um bom líder é com o tempo, com as experiências que eu vou adquirindo, com as técnicas que eu vou adquirindo, com o conhecimento que eu vou adquirindo, para que eu possa desenvolver habilidades de técnico. Tauan quer desistir do curso, estou tentando convencer a não desistir, prof. Grande Tauan, cadê o Tauan? Meu querido Tauan, vamos lá. Vamos tentar, Gracieide. Gracieide, vamos tentar convencer ele. Todo mundo. Tauan, qual é a cidade de vocês? Qual é a cidade de vocês? Gracieide, qual é a cidade de vocês? Qual é? Vamos lá, me diga aí o nome do município que vocês hoje estão morando. Hein? Queimada Nova, beleza. Queimada Nova. Vamos lá. Quantos habitantes mais ou menos tem Queimada Nova? E fica próximo de quê? Qual é a cidade mais próxima de Queimada Nova? Me explica aí. Gracieide, vamos... Ó, Gracieide, eu estou buscando alternativas aqui para o poder de convencimento. Por isso que eu preciso de algumas informações. Tá? Qual a cidade mais próxima de Queimada Nova? E quantos... Mais ou menos quanto? Isso, aproximadamente 8 mil. Beleza. Uma cidade mais próxima de Queimada Nova. Cidades próximas. Eu estou dizendo próxima. Eu conheço próximo. Então, meus queridos, vamos lá. Ó, vamos tentar convencer aí a questão dos líderes, né? Sobre a questão de liderança, certo? Cadê a Grazi? Grazi, minha princesa. Grazi, ela. Cadê você, minha princesa? Vamos lá, aproximadamente 8 mil. Tauan, se você desistir, cara... Ó, presta atenção. A vida já é difícil sem os estudos. Imagine, Tauan. Imagine você sem nenhum curso. A vida já é difícil com curso. Imagine você sem nenhum curso técnico. O curso técnico, ele te abre portas, não para trabalhar só em Queimada Nova, mas em outras regiões. Em outras regiões próximas, até mesmo em outras capitais. Se você sair daí hoje
meu querido Tauan, e vinha para qualquer capital do Brasil, qualquer capital, só com o ensino médio, só, e com o currículo só assim, ensino médio, dificilmente você se destacará no mercado de trabalho. Só não sei se for para trabalhar com trabalhos braçais, que não precisa tanto do seu intelectual. Então, meu querido, o curso técnico ele vai te proporcionar, certo? O curso técnico ele poderá te proporcionar, claro, com outros complementos, mais oportunidades. Deu para entender? Então, é um curso técnico que poderá abrir portas para você, Tauan. Então, Graciete, diga para ele, assistir essa aula, que se ele estiver me ouvindo agora, não desista, meu querido. Não desista, Tauan Lima. Uma coisa que eu garanto para você, abrirá portas. Conhecimento, Tauan, nunca é demais, não é perdido. Todo conhecimento que você adquiriu aqui vai servir para alguma coisa, certo? Um curso técnico em administração, ele abre portas. Por que eu digo isso? Tauan, tu acredita que eu tenho um curso técnico? Próxima aula, eu prometo que eu vou trazer meu diploma para te mostrar que eu tenho um curso técnico. Um curso técnico em administração. E eu lhe garanto, abriu muitas portas para mim. Para estágio, para emprego, certo? Abriu muito, muito. E até para concurso público, tá, Tauan? Então, meu querido, estou contigo e não largo. Conte comigo. Ok? Tranquilo? Tranquilo? Bom, vamos lá. Agora vamos aqui para essas questões. Certo? Vamos lá para essas questões. Então, o que significa liderança e líder? Como eu já coloquei para vocês, tá? Então, vamos lá. Professor, eu expliquei para vocês a diferença entre gestores e líderes. As organizações precisam de liderança e a gestão forte para atingir um nível máximo de eficácia. O que significa eficácia? Resultado, segundo Hidalberto Chavenato. Então, gestores e líderes. Presta atenção o que foi que eu fiz. Ó, gestores e líderes. Gestores versus líderes. Gestor versus líderes. Ou seja, professor, eu preciso ser um bom líder e um bom gestor. Porque precisam de líderes que definem os status quo, que criem versões de futuras. Vocês sabem o que é esse status quo? Alguém sabe me dizer? Deu para entender o que são essa leitura que eu acabei de fazer, meus amores? Deu para entender? Status quo, gente, é uma expressão que se utiliza em latim. Estado das coisas, tá? Então, o estado das coisas. O estado das coisas. Certo? O que poderia ser? Por exemplo, quando o alarme toca de manhã e você não quer sair da cama, você está sendo a favor do status quo. Deu para entender? Você está sendo a favor. Você quer dormir. Você deseja permanecer no cenário. Outro exemplo, quando você está bravo em casa e você tem que organizar as bagunças, porém você quer ir contra isso. Você deseja que aquele cenário mude. Você está bravo em sua casa, pois só você tem organizado as bagunças. Só você. Você quer ir contra o status quo. Então, quando eu coloquei aqui, ó, estado das coisas, ó. O que o líder quer dizer? Precisam de líderes que definam o estado das coisas, que criem visões de futuro. Sejam capazes de inspirar os membros da organização a querer realizar essas visões. De querer, de mudar. Também preciso de gestores capazes de elaborar planos detalhados. Criar estruturas organizacionais eficientes e gerenciar as operações do dia a dia.
Então, gente, gestores vezes líderes. As organizações hoje em dia são super gerenciadas e super lideradas. Não é uma questão de ser líder ao invés de gestor. Liderança complementa o gerenciamento. Ele não o substitui. Empresas inteligentes, meus amores, valorizam ambos os tipos de profissionais. Gestores e líderes que trabalham duro para fazer parte do mesmo time. Então eu posso ser um gestor e o outro pode ser um bom líder. Certo? Pode ser um gestor e eu posso ser um bom líder. Deu para entender? Deu para entender? Então, meus amores, nós temos isso. Da mesma forma que as organizações precisam de bons gestores para lidar com seus problemas, de complexidade nos ambientes atuais de negócios, as organizações também precisam desenvolver uma cultura para criar liderança, segundo a Universidade de Harvard, a revista. Deu para entender? Então, meus amados, gestores e líderes, eles têm que andar junto. Tem que andar junto. Compreenderam? Vejamos por quê. O que diz? Gestores e líderes. Tem que andar de mão dadas. Gestores, de acordo com complexidade, lida com desafio de transformação. Quem é? Líderes. Gestores buscam ordem e consciência. Líderes, mudanças organizacionais. Gestores estabelecem objetivos e metas. Líderes traz uma direção, uma visão de futuro. Certo? Estabelece. Gestores desenvolvem a estrutura organizacional e as funções para realizar planos estabelecidos. Enquanto líderes, as organizações focam no alinhamento das pessoas em direção. Então, eu estou mostrando para vocês que existe uma diferença. Como é a comunicação? Líderes comunicam a visão para aqueles que podem criar coalizões comprometidas. Enquanto gestores comunicam os planos para as pessoas, delegando responsabilidade. Focam o monitoramento detalhado dos resultados versus o planejado. Já o líder foca na motivação, na inspiração, mantém as pessoas no caminho certo, apoiando pessoas na superação de barreiras. Então, o que eu estou querendo mostrar aqui? Que os dois têm que caminhar juntos. Os dois têm que caminhar junto. Uma empresa precisa ter um gestor e um líder. Eu posso ser um bom gestor e um líder? Pode. Pode sim. Um bom gestor e um líder ao mesmo tempo. Não tem problema. Tranquilo? Então, meus amados alunos, isso Então, meus queridos alunos, boa tarde, Priscila Araújo Rodrigues. Então, gente, gestores versus líderes. As empresas precisam e muitos tentam desenvolver gestores líderes. Uma vez que as organizações entendam as diferenças fundamentais entre liderança e gerenciamento, elas podem começar a tratar suas pessoas-chave para promover ambas as áreas, gerenciamento e liderança. Segundo John Kotter,
Há uma teoria que argumenta que as pessoas não podem, ao mesmo tempo, gerenciar e liderar, segundo a revista Business Review de Harvard. Harvard Business Review, a revista de negócios da Universidade de Harvard. Um professor diz que, segundo ele, John Kotter, há uma teoria que argumenta que as pessoas não podem, ao mesmo tempo, gerenciar e liderar. Deveria vir duas funções diferentes. O líder, certo? Porque a maioria das empresas precisa muito tempo de desenvolver gestores e líderes. É isso que acontece no Brasil, ó. Líderes e gestores ao mesmo tempo. Só que a maioria das empresas não entendem a diferença entre a liderança e o gerenciamento. Eles acham que gerenciamento e liderança é a mesma coisa. Quem é um bom líder consegue gerenciar. E quem consegue gerenciar é um bom líder. E vice-versa. Mas os estudos mostram que nem sempre é assim. Certo? Então é importante a gente buscar entender esses aspectos. Então, 10 características importantes para um líder de sucesso. Lembra bem no início que eu falei para vocês que o Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional? Daniel Goleman fala sobre inteligência emocional. Lembra que eu falei para vocês? É importante demais, meus amados. Importante demais. Ter inteligência emocional. Ter inteligência emocional. O que é ter inteligência emocional? Vocês lembram disso? O que é ter inteligência emocional, meus amados alunos? O que é? Quando o Daniel Goleman tenta descrever a inteligência emocional, meus queridos, ele diz que nós somos capazes de gerenciar nossos sentimentos, de modo que ele seja expresso de maneira apropriada, eficaz. Segundo esse psicólogo, Daniel Goleman, o controle das emoções é essencial para o desenvolvimento da inteligência de um indivíduo, segundo ele. Então, ter inteligência emocional é ter controle das emoções. A raiva, medo, ódio, tristeza, tudo isso daí, dentro do ambiente de trabalho, ele tem que ser afastado. A partir do momento que tu consegue controlar as suas emoções. Ou seja, se eu conseguir gerenciar meus sentimentos de modo que ele seja expresso de maneira apropriada e eficaz, eu tenho uma grande inteligência emocional. Professor, como é que eu sei que a pessoa sabe ser ou ter uma inteligência emocional, professor? Quando você tem autoconhecimento, tem facilidade com relacionamento, se importa em ser ético, tem facilidade de identificar o sentimento das pessoas, superam os obstáculos, confia em sua intuição, é empático. É empático. Tá vendo uma das características do espírito de liderança, quando Daniel Goleman colocou? Deu para entender, pessoal de Cajazeiras? É inspirador. Nossa, fulano é tão inspirador. Sabe receber feedback. Nem todo mundo sabe receber feedback. A gente vai falar uma coisa, a pessoa começa a chorar. Tu diz que meu trabalho tá podre. Rapaz, não falei isso não. Eu falei que o seu trabalho está ruim. Não falei que tá podre. Tá ruim, precisa ser melhorado. Você precisa ler mais. Não, mas você acabou comigo. Leva pro lado pessoal. Meu querido, quando você recebe um feedback negativo e você continuar falando com outra pessoa, nem ligou, que entendeu que precisa realmente melhorar, beleza, você tem uma boa inteligência emocional. Tomar decisões baseadas em dados e percepções. Nada de achismo. Nada de achismo. Saber resolver conflitos.
saber se comunicar, tem poder de persuasão, de convencimento. É curioso. Você é curioso? Você é curioso? Se você não for curioso em aprender, você não consegue desenvolver boa liderança. Está por dentro das tendências. Por dentro. Sempre está querendo aprender mais. Por dentro das coisas. Bacana? Tranquilo? Professor, existe diferença entre chefe e líder? Existem. As principais diferenças entre líder e chefe estão na relação ao poder, tá, gente? O chefe exerce uma relação de poder autocrático com seus subordinados. Já o líder exerce uma relação de poder democrático com qualquer pessoa, mesmo o próprio líder seja o último da hierarquia. Ou seja, o chefe vai sempre desmoralizar, procurar culpado, mandar, dizer eu, vá, vai fiscalizar. Já o líder não, assume responsabilidade, acompanha, orienta, diz, nós vamos, confia. Isso é mais ou menos os aspectos principais da diferença entre líder e chefe. Deu para entender, meus bebês? Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, meus amores. Então, professor, como eu falei para vocês, houve uma evolução dos estudos sobre liderança. A liderança ela foi dividida em 4 estágios principais nos estudos, até os dias de hoje. Teve a abordagem do traço pessoal, que foi a primeira estudo voltado para a liderança, que aconteceu nos anos, na década de 40. Depois teve a abordagem de estilo de liderança, que manteve forte até o final dos anos 60. Depois teve a abordagem contingencial, entre os anos 60 a 80. E depois teve a abordagem nova, que tem, que tem tido maior influência a partir dos anos 80 até os dias de hoje. Certo? Então, meus queridos, as teorias da liderança, elas surgiram várias. Esse aqui que é importante, ó. Nós tivemos a liderança, o estilo de liderança, a teoria da liderança contingencial, teoria dos traços, são 3, tá, gente, principais, certo? A teoria contingencial, a teoria comportamental, ó, presta atenção. Então, nós tivemos aí a teoria dos traços, a teoria contingencial, tá vendo? E também a teoria de trocas. São essas. De onde surgiu alguns tipos de liderança. Dentro dessas teorias, por exemplo, a teoria de traços, meus amados. Ela veio, a qualidade, característica pessoal, traços de personalidade. Ela veio dizendo assim, olha, tem certas pessoas que são líderes, eles já nascem com alguns traços de personalidade. Até os anos 40 foram assim, que a gente via a questão do espírito de liderança, certo? Só que essa teoria não caiu ainda por terra totalmente. Teoria dos comportamentais. Ela diz que a liderança para a produção e para as pessoas. É possível treinar pessoas para ser líder. Ela diz que todo mundo, aqui a teoria dos traços, a pessoa nasce. Já a teoria comportamental diz que a pessoa pode ser transformada em líder, mesmo que não nasça. O cara nunca tem o espírito de liderança, mas eu posso treinar ele, segundo a teoria comportamental. Já a teoria contingencial, que é o enfoque na influência da situação da liderança. Tudo depende. Aí depois vem a teoria das trocas. Líderes e liderados propõem que os líderes criem grupo de dentro e de fora, estabelecendo um vínculo especial com o diferenciado de liderados. Significa o quê, gente? Que existe um líder transacional, que são líderes que conduzem ou modificam seus seguidores em direção de metas, esclarecendo as funções e exigências. Existe o líder transformacional, que traz uma inspiração dos seus liderados a transcenderem seus próprios integrantes pelo bem do grupo, inspiração dos liderados a transcenderem seus próprios interesses pelo bem do grupo. Às vezes, o que é transcender? Cara, eu não concordo com a tua transformacional. Eu não concordo com a sua ideia. Mas, para o bem de todos e o grupo, né, eu vou com todos. Então, a liderança transformacional é isso. Eu tenho um grupo de 6, 7 pessoas, 3 discordam da minha opinião, do meu modo de gerir. 3, 4 concordam. Então, se 4 ganhou, então é a liderança transformacional.
inspiração dos líderes a transcenderem seus próprios interesses pelo bem do grupo. Então, realmente, para o bem de todos, então vamos. Já o transacional, ele conduz e motiva seus seguidores em direção a metas. Tá? Ele não transforma ninguém. Nem... Já tem a liderança autêntica, que agem conforme valores e crenças, forma aberta, ética, confiança. E existe a liderança carismática, que os líderes inspiram seus seguidores por palavras, ideias, comportamento. Então, gente, aqui é só apenas um resumo do tipo de liderança e das teorias, tá? Aqui é só um resumo dos tipos de liderança e das teorias. Porém, a gente vai destrinchar cada um, certo? Só que focando em 3 teorias, como eu falei para vocês, que são a abordagem de traços, a abordagem comportamental e a situacional, certo? São esses 3 tipos. Então, nós temos as teorias sobre liderança. Teoria de traço, foco nas características da personalidade do líder. Comportamental, foca nos estilos de liderança diante dos seguidores. Contingencial, foco na adequação do comportamento do líder, as diferenças, características situacionais. Então, a teoria contingencial, ela também pode ser escrita como situacional. É a mesma coisa. Aí eu trouxe um mapa mental para ficar mais claro para vocês o quanto, se a gente fosse destrinchar aqui para vocês os assuntos, né? A teoria de traço e de personalidade, as pessoas nascem líderes, como eu já havia falado para vocês. A liderança é determinada por traços físicos, personalidade, caráter. A de traço, tá? A comportamental, que ela é enorme, A liderança pode ser aprendida e desenvolvida por meio de estudos de comportamento do líder. Como nós temos o estilo de liderança de Reader e Lippitt, pesquisa da Universidade de Ohio, teoria bidimensional e 4 sistemas gerenciais de Likert. Tá? Essas são as teorias que nasceram das teorias comportamentais. Certo? Só que nós não vamos ver todas. Nós vamos ver só o resumo do resumo. Nós temos a teoria situacional, também conhecido como contingencial. Não existe o melhor estilo de liderança. Tudo depende das circunstâncias. Tudo é contingencial, situacional. As teorias que desenvolveram através dessa teoria contingencial foi a curva de maturidade de Hensey, teoria de Friedman e continuo de liderança. Existem as teorias das teorias, tá, gente? Só que nós não vamos ver todos esses estudos, tá? Essas teorias que nasceram das outras teorias, certo? A gente não vai ver tudo. A gente vai ver apenas alguns pontos que eu acredito que seja importante para o desenvolvimento de vocês, tá? Vamos lá. Teorias sobre liderança. Traço de personalidade. Acredito que algumas pessoas já nascem com o dom de serem líderes. Desta forma, o grande foco do estudo foi reconhecer e determinar características hereditárias que levam uma pessoa a desenvolver habilidades e competências que estão diretamente relacionadas à figura de um líder, tanto em seu ambiente de trabalho como fora. As pessoas estão sendo lapidadas, tá? Em seu ambiente de trabalho, como dentro, como fora, como eu falei para vocês. Aí, meus amados alunos, teoria de liderança comportamental. A de traço, já falei para vocês, certo? Às vezes, a Priscila Araújo tem um pai que é um grande líder. E às vezes ela pode trazer traços de personalidade ligada ao pai ou à mãe, certo? Porque nós sabemos que a personalidade, o temperamento, de acordo com os estudos, é hereditário, certo, gente? Ah, Priscila parece com o pai dela, parece que puxou foi o pai dela, o temperamento dela. E é verdade. Se alguém fala isso, então existe a teoria de traço. É da mesma forma da questão de liderança. Tem gente que nascem puxando, no Dia do Popular a gente chama de puxar a questão de questão de líder. Agora nós vamos à teoria comportamental, professor Gilvan. Concentra-se como líderes se comportam, assumindo que essas características podem ser copiadas por outros líderes, às vezes chamado de teoria do estilo. Eles sugerem que os líderes não nascem bem-sucedidos,
mas podem ser criados com base em um comportamento que pode ser aprendido. Olha só, a teoria comportamental, ela assume esse papel de dizer que nós, mesmo que não tenha tanta característica, que não tenha desenvoltura para ser um bom líder, a gente pode criar esse estilo de liderança, certo? Porque, segundo essa teoria, líderes não nascem bem-sucedidos, mas podem ser transformados, ok? Então, como assim, professor? Segundo Hidalberto Chavenato, aponta a pesquisa de Kurt Lewin, em 1930, na Universidade de Ohio, como o primeiro estudo acerca do estilo de liderança. Foram definidos 3 tipos de liderança: liderança autocrática, liderança democrática, liderança liberal ou laissez-faire. Sabe? Existem esses 3 tipos, segundo Hidalberto Chavenato, da pesquisa desse rapaz. Então, o que significa, professor Givan? O que significa? O primeiro estudo acerca. O que significa liderança autocrática? O poder centralizado no líder, que torna todas as decisões e as impõe aos colaboradores, que deve acatar sem questionar. Liderança democrática, o líder esboça suas ideias, expõe os colaboradores, incentivando todos a participar das decisões, conduzindo, orientando a equipe, certo? Então nós temos aí a liderança liberal, certo? Do total da liberdade aos colaboradores, exercem participação mínima nas decisões da equipe e só apenas regulam o liberal. Então, pegando um quadro mais completo possível, certo? Que eu peguei num artigo científico, e da Alberto Chavenato, tá? E num quadro, ele coloca os aspectos e as características do líder, da liderança autocrática, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá para vocês conseguirem entender. Nas tomadas de decisões, o líder autocrático, apenas o líder decide e fixa as diretrizes sem nenhuma participação no grupo autocrático. Na programação de trabalhos, o líder dá ordens, ó. Determina providências, determina providências para a execução de tarefas, sem explicá-las ao grupo. De divisão de trabalho, como é que é feito? O líder determina a tarefa a cada um, qual o seu companheiro de trabalho. Comportamento do líder. O líder é dominador. O pessoal nos elogia nas críticas ao grupo. Ele é o chamado dominador. Na liderança democrática, as tomadas de decisões e as diretrizes são debatidas em conjunto, tá, gente? Já na programação de trabalho, o líder aconselha, dá orientação ao grupo. Na divisão de trabalho, divide sobre tarefas. Cada membro tem liberdade de escolher seus colegas. Comportamento do líder. O líder é objetivo, limita-se a fatos. Então, o democrático é muito bom, mas depende da situação. Já o liberal, não, gente. Na tomada de decisões, ele dá total liberdade ao grupo para tomar decisões com mínima intervenção. Programação de trabalho, participação limitada do líder, informações são dadas desde que solicitadas pelo grupo. A divisão de trabalho, professor. A divisão das tarefas e escolha de trabalho são do grupo, nenhuma participação do líder. Comportamento do líder. Líder atua somente quando é solicitado, no liberal, certo? Então nós temos a nossa diferença. Depois que nós vemos a teoria comportamental e vimos alguns estilos de liderança, certo? Nós vamos aqui para teoria de liderança contingencial, também chamada de situacional. A palavra contingência tem um significado que necessita atenção para o entendimento seja fácil. Em palavras simples, significa algo que pode ou não pode acontecer, que é incerto. Uma possibilidade de acontecimento é o centro da palavra contingência. Entenda isso. Então, quando eu falo de liderança contingencial, trabalha dentro desta perspectiva de que não há uma regra de liderança única e flexível. E sim, há possibilidade diferente de liderança,
que varia de acordo com a situação, com a equipe de colaboradores, o nível de maturidade de cada profissional. Enfim, são diversas as variáveis que modificam a forma de agir de um gestor. Isso tudo depende. Então, pessoal, o pilar da liderança contingencial é: não existe forma de liderança melhor que a outra, mas sim a mais correta para a situação específica. Se pensarmos na teoria, a ideia de liderança contingencial é a mais eficiente possível. Por quê, professor? Porque se pensarmos na existência de vários tipos e estilos de liderança, cada sendo mais eficiente para um modelo específico de empresa ou situação, depois trazemos o conceito de liderança contingencial, que busca exatamente essa adequação. Então, nós estamos diante de uma forma de gestão de empresa e de liderança que tende a apresentar o melhor resultado. Então, professor Gilvan, a teoria da liderança contingencial é a mais importante, no meu ver, porque eu concordo, pelo que eu já estudei, pelo que eu já vi, tudo depende, gente, porque o estilo de liderança numa grande empresa com mais de 1 milhão de funcionários é diferente do estilo de liderança para uma pequena empresa, pequena, de 10, 15 funcionários, entendeu? Então, nós temos vários tipos de pessoas com comportamento e personalidade diferente. Então, o líder, ele tem que ser outro estilo de líder, ele não pode ser aquele. Então, se eu tenho um estilo de liderança aqui em Teresina, ou aqui na fábrica X, eu vou ter o mesmo estilo de liderança na fábrica Y. Não. Então, gente, a teoria de liderança condicional depende como se concentra uma empresa, em qual situação ela se apresenta e qual o perfil do seu grupo de colaboradores. Está vendo como a característica, o perfil de colaboradores é importante para o estilo de liderança contingencial. Então, a liderança ela pode ser exercitada de forma diversa. Nesse sentido, podemos encontrar alguns estilos de liderança que mostram ser bem eficiente. O estilo direcionador, orientador, apoiador e a autonomia, tá? A autonomia. O que significa? Eu vou mostrar para vocês o significado. O que significa o líder? Líder denominador. Certo? Alguém já ouviu falar? Desculpa, o direcionador. O tipo de líder direcionador. O direcionador. Direcionador, faça o que eu digo. Só isso. Figura do líder, gente, é isso. Faça o que eu digo. Então, nós temos aí o direcionador. Faça o que eu digo. Como o nome já diz, ele direciona o que precisa ser feito. Ele já é claro, ele é objetivo, mas sem espaço para diálogo. O direcionador é assim. Ele só direciona, certo? É o tipo de liderança que funciona muito bem em momentos de crise, tá, gente? Esse tipo. Professor, existe o estilo de liderança orientador. Como é que o orientador, certo? Como é que é feito? O orientador, ele orienta, ele apoia, certo? Ele orienta. Já o apoiador, meus queridos, o orientador ele só orienta. O apoiador, além de ele orientar, ele apoia, certo? Ele é mais participativo, certo? Já a autonomia, ele dá autonomia ao grupo, certo? Ele não coloca muito dentro, certo? Aí existe o líder distributivo, existe, gente, diversos tipos de líder. Diversos. Existem vários tipos de liderança, segundo o líder autoritário, o líder instrutor, o líder coercitivo, o líder democrático. Gente, é tantas classificações que a gente se perde. Aí eu vou deixar aqui para vocês fazerem. Então, o que nós vamos fazer agora, meus queridos? Nós vamos praticar, certo? Nós vamos praticar algumas questões. Então, é hora de praticar, meus queridos. Vamos que vamos. Vamos focar na primeira questão. Vamos lá, meus queridos. Vamos focar, vamos focar. Quero ver se vocês estão ligados. Vamos lá. Liderança. Primeira questão. Liderança é o processo de exercer influência sobre um indivíduo ou grupo nos esforços para a realização de um objetivo em determinada situação. É verdade?
Autocrática é aquele qual líder exerce a sua liderança e não nega a participação dos demais liderados na escolha ou implementação de suas decisões. Democrático é aquele qual o líder aceita e estimula a participação dos liderados na escolha das decisões, mas não permite a participação. Não permite a participação na implementação de suas decisões. Laissez-faire é aquele na qual, que é a mesma de liberal, tá, gente? Mesma coisa de liberal, esse 4 aqui. No qual o líder se afasta e deixa os liderados ajam como bem desejarem, decidindo por eles o que devem fazer. É correto o que consta apenas. Qual é a letra correta? Hein, meus amados alunos? Qual? Vandicleia. Vamos lá, Vandicleia. Qual é a resposta? Tempo. E aí? Cadê? Cadê meus queridos e amados alunos? Quero saber de vocês nessa questão, meus amores. Vamos lá. Como é que vocês vão fazer nessa questãozita? Quero saber, meus amores. Qual a alternativa você? A letra A? Letra B? Letra C? E aí, meus amados? Meus amados? Meus bebês? Quero saber de vocês. De uma maneira bem simples, que é este assunto. De uma maneira bem simples. Vamos que vamos. A resposta. Qual é a letra? Qual a letra da resposta? Qual a letra da resposta? Os meus amores, meus bebês, quero saber de vocês. Qual é a resposta da questão? Para vocês não vacilar, porque essa questão é fácil demais. Então, gente, vou trazer para vocês a resposta. Com toda certeza, a resposta correta é letra A, meus amores. A de amor, A de amor. Ah, professor, é A de amor, A de amor. Então, o que significa? É o processo de exercer influência sobre o indivíduo ou grupo nos esforços para a realização de objetivo. Verdade, tá? E a 4, tá verdade verdadeira, meus amores, ó. Essa aqui, por que as outras estão erradas? E, gente, ele só fez trocar. Ele pegou essa questão aqui e jogou para cá. Ele pegou essa aqui e jogou para cá. Como assim, professor? Democrático é aquele líder que exerce sua liderança e não nega a participação dos demais. Escolha implementando. Isso aqui é democrático, não autocrático. Autocrático, ele trocou aqui. Aqui que era autocrático. É o líder que aceita e estimula a participação dos liderados nas escolhas dessas, mas não permite a participação na implementação de suas decisões. É mais ou menos essa ideia. E houve a troca, meus bebês. Vamos para a segunda questão. Um bom líder vê sua situação na organização como um serviço, ajudando a melhorar também a vida dos demais seres humanos, colocando ações, virtudes, valores éticos. Assim, a alternativa correta que mostra as razões para o líder ser ético. Falando de liderança ética. Liderança ética, meus amados alunos. Liderança ética. Vamos lá. Os trabalhadores possuem mais conhecimento, informações e poder, e desta forma a ética do líder influencia diretamente a ética dos empregados. Os trabalhadores possuem mais conhecimento, informações e poder. Desta forma, a ética dos empregados influencia diretamente a ética do líder. É necessário o uso coercitivo ou manipulador de poder, uma vez que atualmente as pessoas não respeitam mais os líderes. D. A necessidade dos empregados em conquistar
a boa vontade dos líderes, de maneira que eles se colocam a serviço dos objetivos empresariais, tratando, portanto, dos funcionários com respeito. Não se aceita mais o uso coercitivo ou manipulador de poder, de forma que atualmente as pessoas respeitam mais líderes apenas por cargo ou função. E aí, meus queridos, qual é a letra correta desta questão? Tempo! Gente, cadê? Vamos lá, meus bebês. Tempo para vocês. Questão simples. Fala liderança. Todo líder tem que ter ética, meus amados. Tem que ter ética, o líder. É preciso amor para sorrir. É preciso chuva para... Eu ando devagar porque já tive pressa. Vocês lembram disso? Pois é, meus queridos alunos. Vamos que vamos. Meus amados, meus futuros técnicos em administração. A resposta correta desta alternativa é letra A, meus queridos. Letra A, os trabalhadores. A liderança seja ética, os trabalhadores possuem mais conhecimento, informação e poder, e desta forma a ética do líder influencia diretamente a dos empregados. Isso é verdade. Porque faço o que eu digo, meus queridos, e faço o que eu faço. Ok? Faço o que eu digo e faço o que eu faço. É isso que é importante. Vamos para a terceira e quarta questão. As teorias da liderança que buscam identificar as qualidades e características pessoais que diferenciam líderes de não líderes são conhecidas no campo da administração como teoria contingencial, transformacional, de liderança autêntica, dos traços comportamentais. Essa é fácil. Eu expliquei esta alternativa bem explicadinho, meus queridos. Vamos lá, Tauan, tu quer responder? Glacieide, Manu. E aí, pessoal de Cajazeiras, quem quer responder a terceira? Simples. É letra A? É letra B? É letra C? É letra D ou letra E? O que vocês me dizem? Vamos para a quarta. Vamos dar a quarta questão, meus amados. Com relação aos objetivos e aos desafios e as características da gestão de pessoas e o trabalho de equipe, julga o item. Todas as organizações possuem lideranças. O que as diferencia são os estilos. Será, gente? Todas as organizações possuem lideranças. O que diferencia só somente os estilos? O que vocês acham, meus amados alunos? Quero saber de você. Quero saber, meus bebês. É verdade isso? Ou não? E aí, meus bebês? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Quero saber. Quero saber de você, meus bebês. Quero entender. Vamos lá, meus amores. Quero saber como é que nós vamos colocar aqui. E aí? Vamos lá? Vou dar a resposta para vocês. Gente, toda vez que falam de qualidade, característica, personalidade é de trás. Contingencial não pode ser a letra A nessa terceira questão, porque contingencial, a teoria contingencial, ela fala que tudo depende, tudo é relativo. A transformacional é o estilo de liderança que eu falei para vocês quando uma equipe, certo? Uma equipe ou um grupo, algumas pessoas acabam cedendo
as suas opiniões, né, próprias em favor do grupo. Isso é transformacional. Já a liderança autêntica, ainda não falei sobre liderança autêntica, então não poderia ser ela, porque eu nem cheguei a falar autêntica, que é transparente, é sincera. A comportamental, gente, ela diz que o tipo de liderança comportamental é aquela que ninguém nasce, né, como líder, nem pronto. Tem que ser transformado de acordo com o comportamento, certo? Da pessoa, dos estilos. Então, a resposta correta é a letra D dos traços. Em relação à quarta questão, meus amores, quando ele fala todas, ele está afirmando todas. Aí diferentes são os estilos. Com toda certeza está errado. Nem todas as organizações possuem lideranças, possuem líderes. E o que diferencia são os estilos. Está errado, meus queridos. Aí eu vou deixar as outras questões para vocês, ó. Vou deixar a quinta, a sexta e a sétima para a gente responder na próxima aula. Tá bom, meus queridos alunos? Muito, muito, muito obrigado pela participação, pela presença de vocês nesta aula maravilhosa que vocês construíram hoje. Então, um beijo! Tchau, tchau, meus queridos! Até a próxima!